Olá, que bom ter a companhia de quem busca ir além da superfície. Hoje a nossa análise vai mergulhar fundo para desconstruir os desafios estruturais e aquele paradigma em constante evolução da segurança pública aqui no Brasil. A gente sabe que esse é um tema super denso, né? Muitas vezes cercado por discursos inflamados e muita emoção, mas hoje o nosso foco vai ser estritamente nos dados, nas pesquisas e nos conceitos que estão moldando o futuro da segurança. Bora começar? E aqui está o nosso roteiro prático para hoje. Vamos passar pelo paradoxo da segurança, entender o foco na ação preventiva, a repressão policial qualificada, o policiamento comunitário, o papel dos consegues e, por fim, a visão de longo prazo. Então vamos direto ao ponto. Parte 1. O paradoxo da segurança. Gastos versus resultados. O ponto de partida para qualquer debate sério sobre esse tema exige que a gente olhe para o contexto histórico de como as coisas vêm sendo feitas. E aí surge uma pergunta super intrigante. Por que altos gastos não garantem a redução do crime? É muito louco pensar nisso, mas orçamentos gigantescos muitas vezes não se refletem na sensação de segurança ali na esquina de casa, sabe? Os dados mostram um verdadeiro paradoxo. O Brasil gasta muito com segurança proporcionalmente ao seu PIB, mas jogar montantes de dinheiro no problema pura e simplesmente não resolveu a nossa insegurança estrutural. Fica evidente que a solução não é só sobre o tamanho do cheque, mas sim sobre como e onde esse dinheiro é investido e qual é a lógica das forças atuantes. As análises apontam para uma divisão muito clara aqui. De um lado, a gente tem o que os especialistas chamam de espetacularização da segurança. É quando discursos extremos acabam justificando operações super reativas, violentas e de curto prazo, explorando o medo da população. Aquela ideia ilusória de vencer o crime num piscar de olhos. Do outro lado, vem um novo paradigma, que pede justamente a redução dessa espetacularização. Ele mostra que focar só na força bruta fracassa sistematicamente. O que a gente precisa, de fato, é de um olhar de longo prazo, com políticas públicas contínuas, preventivas e muito baseadas em inteligência de dados. Parte 2. Foco na ação preventiva e analogia com a saúde pública. E é justamente essa transição do reativo para o planejado que nos leva a uma comparação genial. Pensa só, tratar a criminalidade é notavelmente semelhante a tratar uma doença. A gente pode aplicar o modelo da saúde pública aqui. A prevenção primária seria aquele escudo social atuando antes de tudo, com educação, redução da pobreza e saneamento. A prevenção secundária já olha para os grupos e territórios mais vulneráveis, atuando na iminência do problema. E a prevenção terciária é o que rola depois do crime, focando no controle e na reinserção. A grande sacada da literatura atual é que o Estado precisa ter uma atuação prioritariamente preventiva, ou seja, focar em evitar que a doença do crime se instale, em vez de só correr atrás do prejuízo no terceiro estágio. Parte 3. Repressão policial qualificada e forças complementares. Mas atenção a um detalhe crucial. Focar em prevenção não é, de forma alguma, sinônimo de impunidade. Investir em prevenção não significa abandonar o enfrentamento direto quando ele é necessário. Muito pelo contrário, a gente precisa falar sobre a não exclusão das atividades de repressão policial qualificada. O ponto central é que prevenção e repressão não são inimigas. Elas operam de maneira complementar e simultânea. A repressão policial qualificada entra em cena após o cometimento de um delito, com o objetivo de investigar com inteligência, proteger a vítima e otimizar os recursos. Não se abandona a força da lei. Ela só passa a ser aplicada com método e inteligência científica. Parte 4. Policiamento comunitário e a reconstrução da confiança. Isso nos leva a como essa força da lei se apresenta fisicamente ali na nossa rua. É aqui que entra a introdução do policiamento comunitário. A definição acadêmica do termo ilustra muito bem que não estamos falando de uma taticazinha passageira. O policiamento comunitário é uma filosofia organizacional profunda. É uma parceria de verdade. As forças de segurança e a comunidade trabalhando juntas, lado a lado, para identificar desde pequenos problemas de zeladoria até grandes ameaças, sempre com o foco de melhorar a qualidade geral de vida na área. Isso tudo tem uma raiz muito forte no que chamamos de consentimento público. Historicamente, a forma como a polícia atua define bastante o caráter de um governo. Quando há controle da ação policial, respeito aos direitos humanos e busca por soluções através do diálogo, a gente vê a marca de um Estado democrático. O policiamento comunitário humaniza o agente, transformando-o de uma força estritamente repressiva para um grande parceiro na mediação de conflitos e na coesão social. Parte 5. O papel dos consegues e a sociedade civil em ação. Mas para que toda essa filosofia funcione, a gente precisa de organização prática, né?
E o ambiente perfeito para isso são os Conselhos Comunitários de Segurança, os CONSEGs. O artigo 144 da Constituição Federal diz que a segurança é dever do Estado, mas também é direito e responsabilidade de absolutamente todos. Os CONSEGs materializam isso. Eles são fóruns democráticos onde a participação da sociedade civil organizada acontece de forma direta junto do poder público. É a mesa onde moradores, empresários e autoridades sentam para pensar tecnicamente no bem comum. Na prática, o trabalho segue um ciclo muito inteligente. Primeiro, cria-se essa integração para quebrar aquela barreira entre nós e eles. Depois, a comunidade canaliza as prioridades do bairro. E faz todo sentido, afinal, quem conhece melhor um ponto cego na rua do que quem mora ali? E, por fim, o CONSEG funciona como um espaço de prestação de contas, de accountability, onde a polícia informa sobre suas ações e gera um fluxo contínuo de confiança mútua. Parte 6. Visão de longo prazo, indo além das soluções mágicas. E assim chegamos ao ponto de síntese de toda a nossa análise de hoje. A transição para esse novo paradigma focado em prevenção exige algo raro: o olhar de longo prazo e a continuidade das políticas públicas, independentemente do ciclo eleitoral. A literatura adverte que a gente deve desconfiar completamente de soluções mágicas para problemas tão complexos. O medo e a criminalidade têm raízes profundas. A paz duradoura exige investir em inteligência de dados, abandonar modelos historicamente falidos como a tradicional guerra às drogas e construir um plano contínuo e fundamentado. O que nos deixa com uma provocação bem importante. Já que os especialistas são unânimes em dizer que não tem pílula mágica ou atalho fácil, a pergunta é: a sociedade está coletivamente disposta a se comprometer com esse trabalho democrático, constante e de longo prazo? Abrace a prevenção, a repressão qualificada, o policiamento comunitário e a participação civil. A mudança profunda exige continuidade. Fica aí essa reflexão urgente para a gente levar adiante. Agradeço demais a companhia nessa nossa imersão de hoje. Continuemos pesquisando e até a próxima!